Olá, aquarianos. Vamos fazer uma tiragem de vida amorosa para os próximos 10 dias de novembro. Hoje é dia 5, então vamos colocar aí até dia 15, né? Até a metade do mês, para ver o que pode acontecer na sua vida amorosa até lá, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas também pode acontecer de não ressoar e tá tudo bem, acontece, tá? Se você quiser saber sobre a sua vida amorosa individualmente, é só me chamar. Vou deixar meu contato aqui na descrição para a gente poder fazer essa tiragem aí especial para você, tá bom? E se caso ressoe com você as mensagens que o tarot trouxer hoje, você, por favor, comente, que eu vou gostar muito de saber. E também vou pedir para vocês darem ali se inscreverem, eu ia falar darem uma curtida. Se inscreverem no canal, porque o canal é novo, tá bom? E aí eu tô precisando de uma mãozinha de vocês. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos pedir para o universo me fazer de canal livre, limpo, direto, para que os aquarianos recebam as mensagens de forma clara, sem que minhas emoções, meus medos, desejos, pensamentos interfiram na tiragem ou na leitura das cartas, tá? Para dessa forma a mensagem chegar o mais clara e mais limpo possível até os aquarianos, para eles saberem como é que vai ser aí os próximos 10 dias de novembro. Vamos lá, então. Vamos pedir pro tarô contar pra gente aí o que que a gente precisa saber, o que que os aquarianos precisam saber sobre a vida amorosa deles nos próximos 10 dias. Vamos lá, que o tarô mostra pra gente. Vamos ver o que o tarô mostra. Ó, começamos com a morte, hein? Peraí, deixa eu tirar. Tem uma caneta aqui. 10 de paus. O louco. E rei de copas. Vamos começar aqui a entender a primeira parte dessa história, hein? Começamos com a morte. A morte, como a gente sabe, é final de ciclo. Também pode ser uma transformação, né? O fim de uma fase para começar uma outra, já de uma forma transformada, diferente, né? Então, ela indica uma mudança necessária, um final necessário, né? Para que outro ciclo se inicie. A gente vê aqui que a morte talvez esteja aqui até como um conselho, talvez, né? Porque você está numa situação onde você está carregando muito peso, você está sobrecarregado, você não está se sentindo feliz, né? Talvez carregando muitas responsabilidades, né? Talvez carregando um relacionamento sozinho nas costas, né? Fazendo muito esforço para isso dar certo. Essa carta mostra muito que você está sobrecarregado, e como a gente está fazendo uma tiragem só de vida amorosa, eu entendo aqui que você está num relacionamento que precisa ser encerrado, tá? Até para você começar outra vida, outro momento, outro ciclo do zero, né? Que é o louco. O louco é a carta zero do tarô, é a carta do início, é a carta do se jogar, do se aventurar, de começar uma nova etapa na vida, tá? A gente também fala de impulsividade, um pouco de responsabilidade quando a gente fala do louco, né? Porque o louco vai que vai, sem muitas garantias, sem pensar muito, mas ele simplesmente vai. Então também é uma carta até de coragem, né? E em seguida nós temos o Rei de Copas. O Rei de Copas é o rei maduro, né, do tarô. Ele é o rei que sente muito, mas não expressa muito, mas ele sabe lidar com as emoções com maturidade, tá? Então vamos tentar ligar aqui, contar uma história com essas cartas? Bom, como eu falei, me parece que você está numa situação onde você está se sentindo sobrecarregado, que você precisa transformar essa situação, tá? Não me parece que você está feliz e o tarô está dizendo que talvez seja um final de ciclo, tá? Um final de ciclo que está chegando e um final de ciclo que talvez você tenha que fazer esse encerramento, né? É você que está aqui sobrecarregado. Nas leituras coletivas, a gente sempre pode falar de um espelhamento, tá? Mas conforme forem aparecendo as cartas, a gente vai fazendo esse espelhamento, tá bom? Então, o que que o tarot está dizendo aqui? Você está entrando num fim de ciclo, tá? Você está precisando soltar esse fardo e ir em direção ao que é leve, a leveza, né? Ao recomeço leve, sem carregar esse peso todo que você está carregando, tá? Então a gente vê bem direitinho aqui, ó, né? Finalizar um ciclo de peso, de fardo, né? De sobrecarga, de esforço e recomeçar de uma forma mais leve com o louco, tá? O louco é se jogar. E aí a gente tem o Rei de Copas, que a gente pode estar falando de uma pessoa, a gente pode estar falando de você se reencontrando como uma pessoa que está de bem ali com seus sentimentos, de uma forma amadurecida, mas pode também você ser se jogando em relação a uma outra pessoa, um recomeço com outra pessoa que vai aparecer na sua vida, né? A gente vai entender isso conforme a gente for tirando as cartas, tá bom? Espera aí que a carta caiu aqui. Vamos lá, vamos tirar mais 4 cartas para entender direitinho essa história. Vamos ver o que que aparece aqui pra gente. Vamos ver o que o tarô pode falar pra gente sobre essa história, o que mais que tem pra gente saber.
Vamos lá. O mago, olha lá, é um recomeço mesmo, hein? O mago, 3 de ouros, 2 de ouros e 3 de paus. Olha só, né? O que que tá aparecendo aqui? É outra carta de início, né? A carta do louco é a carta número 0, o mago é a número 1, né? E o mago fala de um início e também sobre um poder que você tem de manifestar aquilo que você deseja. A gente tá vendo aqui que você tá numa situação que com certeza você não deseja, ninguém deseja viver assim. O tarô tá te falando, né, que você tá chegando no fim desse ciclo para ir reiniciar, né? A gente viu o louco e realmente você conseguir manifestar aquilo que você deseja, a relação do jeito que você deseja, né? Então ele tá falando, se joga, vai de louco mesmo, você vai reencontrar o amor. Aqui pode estar simplesmente falando sobre o amor de uma maneira geral, né? Você vai reencontrar o amor, né? Você vai finalizar esse ciclo, vai iniciar algo do zero, uma vida nova e vai reencontrar o amor. Você tem o poder de manifestar um relacionamento do jeito que você gostaria, do jeito que você merece, né? Aí entra a carta do 3 de ouros, que é uma carta de colaboração, uma carta de construção, de investir naquilo que tem potencial para crescer e ser cada vez melhor e maior, né? Então, dizendo aqui, você tem o potencial de manifestar aquilo que é construtivo, aquilo que tem futuro, aquilo que vale a pena investir, né? Aí nós temos uma carta do 2 de ouros, que é ok. O 2 de ouros fala muito sobre ponderar, sobre equilibrar as coisas, né? Aqui, enfim, tem muitas coisas na vida aí que a gente precisa equilibrar, mas vamos tentar entender aqui com 3 de paus, que ele fala sobre planejar o próximo passo. Não é nem planejar, tá? Porque o planejamento começa no 2 de paus. Aqui a gente já está no 3. Você está se preparando para dar um passo em direção à sua expansão, né? Em direção à sua vida. Que, então, me parece quase um conselho para que você saia do ciclo que você está vivendo, saia talvez de um relacionamento que você está vivendo, ou saia de comportamentos que você tem dentro de relacionamentos, elimine certas atitudes, comportamentos que você tem quando você se relaciona, por exemplo, que assim você vai conseguir encontrar o amor do jeito que você realmente merece e consegue e tem o poder de manifestar, tá bom? Então me parece muito mais um conselho não de que você vai encontrar um amor ou nada disso, mas para você sair de onde você tá que não tá legal. Você se esforça demais, você tenta demais, você insiste demais talvez, acaba carregando um peso e é um comportamento que você tem que encerrar. É uma transformação mesmo, né? Pode até, a gente pode estar falando de um encerramento, de você sair de uma relação, mas a gente pode estar falando para você transformar uma atitude que você tem quando você se relaciona, para realmente conquistar, né? Conseguir encontrar aquilo que você deseja, algo que seja construtivo, que expanda seus horizontes, né? E que você manifeste o amor da forma mais madura, que é o que você merece, que eu acho que é o que você gostaria de viver, né? Vamos tirar agora mais 4 cartas com esse baralho aqui, para ver se ele esclarece um pouquinho. O baralho cigano, vamos ver se ele esclarece um pouquinho mais da situação dos aquarianos para esses 10 dias aí, tá? Mas aqui está claramente dizendo que você tem que encerrar aí, você tem que transformar certos comportamentos ali que sobrecarregam, tá? Para você realmente conseguir encontrar um amor maduro, construtivo, aquele que você deseja e merece para expandir, né, a sua vida, enfim, a sua vida amorosa aí, tá bom? Vamos ver o que que o baralho tem para dizer pra gente, para complementar aí a nossa leitura. Vamos ver, pedir para o baralho esclarecer para os aquarianos o que mais que a gente precisa saber. Então vamos lá. Torre, anel, lírios, flores, ratos e sorte. É o trevo, né? Olha só. A gente começa falando com torre, anel e lírios, tá? A torre no baralho, ao contrário no tarô, que o tarô fala de destruir as estruturas, cair as estruturas, né? A torre nesse baralho, ele fala mais sobre estrutura mesmo, né? Sobre algo que é firme, que é forte, que é sólido, que é estável. Ele pode falar de isolamento também, tá? E eu acredito que aqui ele está pedindo, como ele está pedindo uma transformação para você, talvez ele esteja pedindo aqui para você passar um período quieta, sozinha, né, aprendendo sobre si mesma, aprendendo sobre amor próprio, por o autoconhecimento, esse momento que a gente às vezes
tá em momento de crise, né, que a gente vê que as coisas não estão dando certo pra gente, ou quando a gente passa por uma ruptura, a gente tende a se isolar um pouco realmente para tentar melhorar, para focar em si mesmo, e é isso que o tarot tá pedindo para você, né? Você tem que transformar, eu acredito mais numa transformação de comportamento do que realmente finalizar um ciclo, mas de repente, se você tá passando por isso, você tem que finalizar algo aí que tá te sobrecarregando. Mas eu acredito muito que o tarot tá dizendo que passar por esse ciclo aí, passar por essa finalização, por essa morte, vai exigir de você um período também para se conhecer melhor, para se isolar um pouquinho, né, para parar de pensar um pouquinho em relacionamento, de repente é isso, tá? Falando que assim você vai conseguir um compromisso estável, porque aí a gente junta as duas cartas e a gente vê que quando o amor chegar para você, ele pode se transformar em algo realmente estável, né, em algo assumido, comprometido, né, que é o que todo mundo que quer um relacionamento gostaria de viver, né? Um relacionamento que traga tranquilidade, que traga paz e não sobrecarga, né? Os lírios falam muito sobre essa coisa da tranquilidade na relação, né? E não a sobrecarga. A gente também tem a carta das flores falando da alegria, da felicidade, né? Então, realmente, esse período vai ser muito importante da torre para você conseguir construir isso internamente primeiro, né? Para você conseguir depois manifestar isso, como a gente viu aqui com o mago, que você tem o poder de manifestar aquilo que você quer, tá bom? Só que depois a gente vê a carta do rato. Talvez a carta do rato aqui esteja falando exatamente sobre o 10 de paus, que a gente viu aqui, porque se for encerrar um comportamento, a gente está vendo aqui que talvez você tenha um comportamento dentro das relações que sobrecarrega, né, que deixa as coisas pesadas, que talvez não seja saudável, né, e por isso talvez as coisas não deem certo, né, se a gente estiver falando de um comportamento. Se a gente estiver falando de uma situação, de uma relação, você está numa relação que você está sobrecarregado, você tem que encerrar mesmo. Mas se a gente estiver falando de um comportamento, mas também de uma relação, tá? Mas principalmente do comportamento, a gente tá vendo que esse tipo de comportamento é um comportamento que desgasta, né? É um comportamento que corrói a relação, né? Que corrói o amor, que corrói a tranquilidade, né? E se você estiver dentro de uma relação, ele tá dizendo que esse amor aí, essa relação já tá doente, já tá capenga, já tá desgastado, não tá mais legal, tá? E aí vemos a carta do trevo, que é a carta da sorte, né? Dos acontecimentos inesperados que trazem alegria pra gente, né? Meio que mostrando que se você começar a fazer essa transformação, você, além de ter esse poder de manifestar, você vai se sentir uma pessoa, não vou dizer com mais sorte, apesar da carta representar sorte, mas perceber que você atrai aquilo que você quer, né? Que você manifesta aquilo que você quer. Isso realmente, assim, quando a gente começa a manifestar aquilo que a gente deseja, a gente se sente uma pessoa sortuda. A gente fala, nossa, como tudo tá dando certo, né? Nossa, de repente tudo começou a dar certo. E eu acho que representa um pouco isso, essa carta, tá? Sobre o dar certo, ela também tem a energia dos 6 de ouros, que é a energia da reciprocidade, né? Então, talvez dizendo, né, que você consiga dessa forma, fazendo essa transformação, você vai encontrar um equilíbrio nas relações, né? Em vez de você ficar com o peso todo na relação, vai ser uma relação mais equilibrada. Essa carta tem a energia dos 6 de ouros, tá? Então, acredito que também seja esse o recado, tá bom? Então, o que que o tarot tá dizendo? Encerre um ciclo, seja ele uma relação, seja ele um comportamento, se isole um pouquinho, aprenda sobre você, foque em você, olhe para você, que assim você vai eliminar, né, os desgastes desnecessários nas relações e manifestar aquilo que você realmente deseja, que é uma relação de compromisso, uma relação com amor, com alegria, com tranquilidade, e vai se sentir uma pessoa sortuda, mas na verdade é você que está manifestando com uma mudança de comportamentos, tá bom? Bom, eu acredito que seja isso para o aquariano. Espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com você, por favor, comente, tá? E se não ressoou, tranquilo, não tem problema, acontece. A gente está falando com muitas pessoas aqui. Se você tiver interesse, então, de fazer uma tiragem individual, é só me chamar, tá bom? Então é isso, gente.